Na área rural, eu posso utilizar cabo de alumínio? Eu posso utilizar cabo de alumínio banhado a cobre? Que tipo de luminária eu posso utilizar dentro de banheiros? Essas e outras perguntas eu vou responder agora, nesse novo quadro que eu estou fazendo no canal, que é respondendo aos inscritos ou às pessoas que têm algumas dúvidas, que sempre chegam para mim aí diariamente. Eu selecionei algumas delas e vou respondê-las agora. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Ondowski, sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 12 anos com projetos e obras elétricas. E como eu disse no meu canal, chega diariamente várias dúvidas sobre diversos assuntos, desde padrões de entrada, projetos elétricos, sobre como que trabalha um engenheiro, sobre como que trabalha um eletricista, sobre várias coisas diferentes e eu separei algumas das últimas dúvidas que o pessoal me perguntou para respondê-los aqui ao vivo. Espero que vocês gostem e se tiverem mais alguma dúvida, postem nos comentários que eu, sempre que possível, eu respondo todo mundo. Então vamos começar aí com, ao invés de uma dúvida, uma afirmação do Luciano. Eu fiz um vídeo falando sobre a instalação de luminárias aí de um painel LED de sobrepor. E esse painel ele foi instalado num banheiro e o Luciano ele afirmou: essas luminárias não são apropriadas para banheiros. Então ele está dizendo que tem uma luminária específica para ser utilizada em banheiro. Será que a norma fala alguma coisa sobre isso? Será que tem realmente um tipo específico de luminária que pode ser utilizado no banheiro? Então, para responder isso, eu vou entrar no item na NBS 5410, que é o 6.5.5.2. Ele fala sobre equipamentos de iluminação e ele tem um item que é o 6.5.5.2.1, que ele fala que equipamentos de iluminação destinados a locais molhados ou úmidos devem ser especialmente concebidos para tal uso, não permitindo que a água se acumule nos condutores, porta-lâmpadas ou outras partes elétricas. É isso que fala sobre iluminação na NBS 5410. O que isso significa na prática? Significa que aquelas luminárias, por exemplo, que elas são meio abauladas, que tem as lâmpadas em cima, essencialmente não poderiam ser utilizadas porque existe a possibilidade de a água começar a infiltrar ali em cima. Além disso, luminárias aí de uma qualidade um pouquinho inferior, elas vão enferrujar mais cedo numa situação aí mais úmida, mas elas não são proibidas. Inclusive, luminárias embutidas, spots que são muito utilizados, fitas de LED também não são proibidos de serem utilizados. O que eu sempre sugiro é o seguinte: o único ponto que você tem que tomar um pouquinho de cuidado é referente ao box do banheiro. A gente evita colocar a luminária dentro do box. Já tiveram situações aí que o arquiteto projetou, a gente coloca, mas a gente deixa o cliente ciente que não é o mais indicado, mas também não há nenhuma limitação. O cliente não vai colocar a mão na luminária, isso não existe. O que pode acontecer? Dependendo de como está a isolação elétrica lá em cima, pode dar umidade, pode desarmar DR, caso a iluminação esteja também no DR, pode os cabos de cobre oxidarem, dependendo de como que for a qualidade de construção, então não é indicado. Mas a luminária dentro do banheiro, você pode utilizar praticamente qualquer tipo de luminária, só, claro, vai ter que ter ciência de que essa luminária, ela geralmente ela corrói com o tempo, ela vai ter uma ação ali da umidade em cima ao longo desse tempo e ela vai estragar mais fácil. É normal isso, mas não existe nada proibindo. A única coisa que eu diria para vocês ficarem atentos é que hoje está muito na moda aquelas fitas de LED dentro do box do banheiro. Elas podem ser instaladas, mas essas sim têm que ter IP67, porque pensem o seguinte, é um lugar que tem muita umidade. Então a gente não indica a utilização de fita LED comum. Você tem que utilizar a fita LED com IP67 e 12 volts. Não vá me colocar ali um 220, um 127 do lado da pessoa ali pegando o sabonete. Então é indicado que seja utilizado IP67 e que a fonte ela fique em outro local. Geralmente a gente coloca a fonte em cima do forro. Se for sanca de gesso lá no banheiro, você coloca na sanca de gesso. Se for luminária, você coloca ali no buraco da luminária, mas nunca lá embaixo. É a única exceção que eu diria que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas quanto ao modelo, não existe assim uma regra específica que fale, você só pode utilizar a luminária blindada. Isso não existe, principalmente numa casa. É claro que se você está falando do ambiente industrial, outros 500, não se aplica isso. Mas quando a gente está falando de comercial, residencial, no banheiro normal, você pode utilizar a luminária que você acha mais bonito, que dificilmente vai ter uma luminária que se encaixe nessa especificação aqui na norma de que não poder utilizar.
Então, é isso. E vamos para a próxima pergunta. O Paulo Cruz, ele perguntou quanto a altura da caixa é 1,70 na base da caixa ou no final da parte de cima das caixas. A caixa padrão Copel, sempre que a gente fala de altura, é da parte de cima da caixa. Então, se eu tenho a caixa aqui, eu estou cotando em cima daqui em relação ao piso. Essa altura máxima é 1,70 m. Eu geralmente coloco todas as caixas aí padrão Copel a 1,70 m para não ter erro. Então, é da parte de cima da caixa. Vamos para o próximo, oficina J. Peralta. E referente aos cabos banhados, os que são de alumínio banhado a cobre. Fico no aguardo, obrigado pelo conteúdo. Então, cabo banhado a cobre, ele não é permitido e ele não é previsto na NBR 5410. Então, se o cabo não for 100% alumínio ou 100% cobre, ele não pode ser utilizado para passagem de corrente, para alimentação de computadores, de tomadas, de iluminação, de nada. Isso não é previsto na norma. Então tem muitos cabos aí piratas que o povo pega e faz exatamente isso. Ele banha a cobre, isso é proibido. Então tomem cuidado que esse tipo de cabo ele não pode ser utilizado em hipótese alguma, beleza? Próxima pergunta, Reginaldo Mendonça. Muito bom, amigo. Na área rural, pode ser usado cabo de alumínio do poste da entrada de energia até a casa, que fica numa distância de 30 metros? Tem que tomar um cuidado pelo seguinte. Cabo de alumínio, existem duas situações que a NBR 5410 permite a utilização, que são em ambientes comerciais, com algumas características. Tem um vídeo bem específico sobre isso, inclusive o Reginaldo ele comentou nesse vídeo, e também em situações industriais, também em situações bem específicas. Por isso, residencial não é recomendado. O que acontece na prática aí quando a gente fala de padrão rural? O próprio ramal da alimentação ele é em alumínio. Então, quando a gente fala em áreas rurais, são áreas que você tem grandes distâncias, em algumas situações a gente acaba sim utilizando, só que são situações que a gente tem um maior controle. Então, não é qualquer casa que você faz. Essencialmente, qualquer tipo de entrada para residencial é cobre, sem dúvida. Mas, por exemplo, muitas vezes o rural ele é aéreo, rede aérea, geralmente é alumínio, você não utiliza cobre em rede aérea. Então, nessa aplicação específica, a gente poderia utilizar sim o alumínio, mas a gente sempre evita porque costuma dar problema e costuma dar uma manutenção maior. Então, só tome cuidado a respeito disso. O Jadair Eugênio, ele fez um comentário a respeito desse equipamento aqui, que é um scanner de parede. Se você quer ver uma análise dele, não precisa procurar, porque tem uma análise dele no meu canal, é só procurar aí. Ele é um dos scanners mais baratos que tem na internet. Ele funciona da seguinte maneira: você coloca ele na parede, em cima do concreto normal, e se tiver um cano passando, ele vai tentar encontrar esse cano. O que o Jadeir perguntou? Ele falou o seguinte: eu comprei um desse daqui, estou fazendo uns testes e realmente ajuda um pouco, mas achei ele fraco. Então, Jadir, eu também achei ele fraco. Como eu indiquei no vídeo e continuo indicando para vocês, se quiserem ver no vídeo completo, assistam o vídeo. Ele não é um equipamento muito preciso. Ele custa 200 e poucos reais e ele vai quebrar um galho para você. Quebrar um galho. Equipamentos da Bosch similares, eles custam na faixa de 5 mil reais. Vocês não esperem que um equipamento de 200 e poucos reais chinês faça o mesmo que um equipamento da Bosch de 5 mil reais e que tem reclamações em cima ainda. Então ele é um equipamento bem mediano, ele só quebra um galho mesmo, e é só isso. Muitas das funções aqui, inclusive ele tem, quando você aperta, ele tem a função para metal, para você pegar cano d'água ou madeira, se eu não me engano, e para você pegar ponto de energia. Eu, particularmente, nunca vi sentido nisso, porque às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona, ele não seleciona exatamente isso daqui, é mais quase como se fosse um fake, mas ele realmente acha pontos elétricos aí e acha tubos. Então eu já testei e ele funciona, só que você tem que fazer umas 3, 4 vezes para ter certeza, para ter confiança de que está certo o negócio, e mesmo assim você fica com o pé atrás, mas ele te ajuda a sair da dúvida e ele funciona muito bem. Compre e tire suas próprias conclusões, mas eu acredito aí que, baseado na minha análise, é uma coisa legal de você levar para o cliente, de você fazer o teste, de você mostrar. Serve até como um argumento de venda você ter um equipamentinho disso daqui. Não é um valor muito caro e ele serve, ele quebra o galho. Não vou negar que ele quebra o galho. E vamos para a próxima pergunta. Do Vinícius, instrutor oficial.
É preciso fazer mureta no padrão de 100 amperes trifásico? Então é o seguinte, até 100 amperes é a caixa CN. A caixa CN ela pode ser utilizada aí em poste, ou seja, não precisa de mureta. Você vai precisar fazer mureta caso você tenha uma situação que a caixa ela fique na perpendicular, aí não pode ser instalado direto no poste. Você vai precisar da mureta, mas na frente do terreno tá tranquilo, você pode utilizar tranquilamente o poste sem a mureta. Então vamos agora para a última pergunta, que foi do Isaac Serp. Boa noite, minha casa é igual essa situação. Ele está falando de um vídeo em que eu falava para 5 medidores monofásicos de 50 amperes. Só que tem 6 medidores monofásicos de 50, o disjuntor geral é um trifásico de 100 amperes. Eu quero fazer um aumento de carga para um trifásico de 50, para mim, claro, né? Será que tem que mudar o ramal de entrada só por causa da alteração de carga? Então, eu vou fazer cálculo rapidamente aqui para mostrar para vocês como que eu faço. Como que eu determino qual que é a entrada geral quando eu falo em agrupamentos de unidades consumidoras. Existe uma tabelinha na norma de tensão secundária que ela fala sobre agrupamento de unidades consumidoras. Vou especificar melhor, ela está na página 37. Ela fala ali sobre a soma das correntes dos disjuntores. Na situação que você disse que tem 6 medidores monofásicos. Então vamos primeiro dimensionar isso. O que significa isso nessa soma de correntes que mostra nessa tabela do item 9.3 da página 37? Você coloca um disjuntor em cada fase, se for monofásico no teu caso. Né? Como assim? Você vai colocar o primeiro disjuntor de 50, então o primeiro consumidor na fase A, o segundo na fase B, o terceiro na fase C. Dividir igualmente nos 3 consumidores. Beleza, tem 50 amperes em cada fase. Você tem 6. Então você vai voltar o quarto na A, o quinto na B e o sexto na C. Ou seja, 2 medidores monofásicos de 50 por fase. Isso, somando os dois, dá 100 amperes. A corrente a considerar pega na primeira linha aqui, que é até 126 amperes, a soma das correntes, você precisa de um disjuntor geral de 100 amperes. Agora vamos aplicar o que você me perguntou. Se eu colocar um trifásico para mim, qual que vai ser o novo padrão de entrada aí do ramal geral? Então, quando você coloca o teu trifásico, você vai estar pegando e vai estar incluindo 50 amperes. Digamos que o teu fosse na fase A. Você vai estar incluindo mais 50 amperes na fase B e mais 50 amperes na fase C, correto? Inicialmente, o teu padrão, você tinha 100 amperes na fase A, 100 na B e 100 na C. Nessa nova situação, você vai ter 100 na A, 150 na B e 150 na C. Então, você vai pelo número maior, que é 150 amperes. De 127 amperes até 150 amperes, você precisa de um disjuntor no mínimo de 125 amperes, categoria 42. O teu cabo lá provavelmente é o cabo 35, você vai ter que mudar no mínimo para um cabo 50, vai ter que mudar o padrão geral aí da tua instalação, não tem o que fazer. Então você vai ter que arcar com esse custo, dependendo da situação, você vai ter que pegar e vai ter que mudar o tubo. Você também tem que tomar cuidado que seu padrão teu for mais antigo e o disjuntor ele for antes da medição, que era o padrão aí até 2020 mais ou menos, você vai ter que mexer até mesmo na caixa de medição. A Copel ela não vai aprovar a tua caixa de medição. Então é um pepino grande para resolver, talvez você tenha que fazer o padrão inteiro novamente. Então é isso, eu espero que isso tenha te ajudado, mas é o que vai ser dimensionado e é o que o analista da Copel lá, o cara que vai também fazer a ligação para você vai analisar. Então você precisaria de pelo menos um trifásico de 125. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.